Aqui nós falaremos dos tipos de gráficos. Quais gráficos nós temos, né? Primeiro de tudo, nós vamos se atentar ao tema, como eu falei no vídeo anterior. O tema, nesse caso, é o relatório das Nações Unidas, número de pessoas desnutridas em milhões, né? Então, o que nós temos aqui? Nesse primeiro gráfico, ó, vamos pegar aqui, ó, América Latina, tá em laranja. Aqui na horizontal nós temos os anos e na vertical nós trabalharemos com números em milhões que representam os habitantes. Vamos aqui, ó. Em 2000, mais de 62 milhões de pessoas estavam desnutridas na América Latina e Caribe. Esse número foi descendo até que no ano de 2008, mais de 42 milhões de pessoas se encontravam desnutridas. Esse número caiu um pouco, né, menos do que nessa faixa de intervalo, caiu um pouco, e temos mais de 39 milhões de pessoas desnutridas na América Latina no ano de 2017. Ó. Então, temos o ano que corresponde e o número em milhões. Aqui, ó, Caribe, que é cinza claro, nós temos o quê? 8,9 milhões em 2000 eram desnutridas. Esse número basicamente se estatizou e caiu um pouco em 2017, chegando a 7 milhões de desnutridos no Caribe. Gente, vamos lá. Temos o tema, temos as informações trabalhadas, né, que é a desnutrição nas regiões. Temos América Latina, América do Sul, América Central e Caribe. Temos os anos em que foram pesquisados, né, os dados. E temos os milhões de habitantes que caíram, ó. E cada cor representa uma região. Que tipo de gráfico eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico de curvas. Ah, mas aqui, ó, esse, que é América Central, não curvou muito. Tudo bem, mas você vê que aqui, em alguns casos, quando desce e se subisse de novo aqui, ó, formaria uma curva, né? Não seria reto, seria uma curva. Aqui, ó, desceu. Aqui, 11 milhões, cresceu um pouquinho, desceu de novo. Então, aqui, ó, gráfico de curvas. Aqui, os dados estão de pé na vertical. Então, nós temos o quê? Um gráfico de colunas. Aqui tá falando da evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. O Brasil representa o cinza escuro, a Venezuela esse cinza claro. De novo, nós temos as informações que são os países e os anos que iremos relacionar esses dados. Em 2000, nós tínhamos o quê? Em milhões de pessoas desnutridas, quase 19 milhões. Em comparação, na Venezuela, nós temos 4,1 milhões. Em 2015, de 2015 a 2017, nós temos 5,2 milhões de desnutridos no Brasil, conta 3,7 milhões de desnutridos na Venezuela. O que nós temos aqui? A gente tem esses períodos, esses intervalos de anos que foram trabalhados. Nós estamos falando da desnutrição no Brasil e na Venezuela. Nós temos que o Brasil está pintado de cinza escuro e a Venezuela de cinza claro. E nós temos uma comparação entre um país e outro. Enquanto o Brasil diminuiu, a Venezuela diminuiu e aumentou outras vezes gradativamente. Então, essas foram as informações retiradas dos dois gráficos. E nesse caso, esse é um gráfico de linha, conhecido como gráfico de curvas, e esse é um gráfico de colunas que está na vertical. Se eu pegasse esses dados e deitasse eles e colocasse na horizontal, também seria um gráfico de colunas, porém ele estaria remanejado na horizontal, tudo bem? Então, nós temos que nos atentar ao tema,
as informações extraídas, e esses são 2 exemplos de gráficos que trabalhamos nesse vídeo.